Hoje nós vamos ter uma palestra. Na verdade vai ser uma mesa redonda, né? E como vocês sabem, esse mês de agosto, nós estamos falando sobre a busca da cura, a nível espiritual e a nível físico, tá? E hoje nós vamos ter o Godoy, o instrutor, o Marcelo, que vão falar sobre isso. Se vocês puderem fazer perguntas, vai ser dessa maneira que vai ser instruído hoje nos debates, tá? Vai ser livre de perguntas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. A gente pedir a todos que fechem os olhos. E leve o pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso. E que deixemos para trás todos os pensamentos negativos, aqueles pensamentos edificantes que fiquem para trás. E que nos concentremos hoje, agora, nessa sala de palestra, e que possamos tudo aquilo que ouvimos e aquelas dúvidas que nós tivermos, que sirva de orientação, que seja respondido tudo aquilo, as dúvidas que vocês tiverem, e que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. E vamos dar por aberto a palestra de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos pedir ao Marcelo que primeiramente fale sobre o que ele vai explicar hoje sobre a cura espiritual e física. A primeira questão é a gente saber o que é cura, antes de mais nada. E para a gente descobrir o que é cura, nós temos que entender o que é benefício. Benefício no sentido de que eu saia de uma condição que está me desagradando para uma condição que me agrade. Muitas vezes a gente encontra pessoas doentes e que elas, depois desse evento doença, elas acabam adquirindo uma dimensão de vida melhor que a anterior. É isso que eu me questiono quando a gente fala de cura a nível físico e cura a nível espiritual. Então, antes de mais nada, eu me questiono o que seria exatamente essa cura e como a gente poderia adquirir. Jesus colocava de uma forma bem tranquila a questão de amar o próximo como forma da gente reequilibrar aquelas ânsias de comportamento que às vezes nós temos de forma incorreta, a vaidade, o orgulho. Então eu enxergo que todas as vezes que a gente se desvia desse equilíbrio, nós estamos entrando em algum estado patológico, seja um estado de patologia de comportamento, seja uma doença física, ou até uma doença que pode levar ao nível espiritual, por exemplo, uma obsessão, uma fascinação. Pelo menos é assim que eu enxergo a cura e a doença nesses dois níveis. Agora o Godoy. Você explicar? Bom, vamos botar uns pingos nos is aqui, porque é a primeira vez que eu venho participar de uma mesa redonda como essa. E legal que a gente quer todo isso pode, isso não pode, né? O que tem? Não tem regra. Não. É isso? É isso mesmo, não tem regra. Eu saio falando o que a gente quer, né? E vocês participam também. Então, para quebrar isso, é legal a gente discutir o tema de cura, doença, reencarnação, vidas. Por que adoecemos, né? Vamos nos colocar dessa forma. Não tem um roteiro. A gente vai falar sobre o que vier na telha e nós podemos fazer qualquer pergunta. Aquela doença, aquela dúvida na família, em mim, por quê, né? E como ocorrem as coisas, para que a gente entenda bem isso. E eu vou colocar uma posição junto com o Marcelo. A gente vai dividir isso com vocês e dentro do possível que nós soubermos, nós vamos colocar os nossos pontos de vista. Legal assim? Está todo mundo no contexto? Então vamos lá. Toda doença, no meu ver,
é proveniente do nosso passado. Toda doença material é o efeito em nosso corpo físico de mazelas que eu cometi em vidas passadas. Ponto. Ah, peraí, eu tive um câncer porque em vidas passadas eu fiz por merecer? É por aí que eu estou afirmando. E afirmo mais: nesta mesma vida, portanto não em vidas passadas, a somatória dos nossos sentimentos e pensamentos, gerando as nossas atitudes, quando fere o princípio do amor que nos ensinou Jesus, tudo que jogamos para o universo nos devolve em dobro as energias que vão interferindo na harmonia das microvidas que existem em nosso interior, nos proporcionando, quando o desequilíbrio, a doença. Portanto, não existem doenças, existem doentes. Já é um bom começo para a gente começar a discutir. Até os meus... Porque doença não é só física, pode ser depressão, angústia, mágoa, rancor, estilo de vida. Aquele ranzinza, levanta de manhã com a sobrancelha em V. Já viu isso? No vizinho, né? Em casa não. Sempre está de mau humor, é uma doença. Existe aquele sem responsabilidade, é uma doença. Existe a doença, o diabetes tipo 1. Não é um acaso, existe uma causa. E, portanto, nós temos que, para curar o efeito, conhecer as suas causas e botar o remedinho na causa e não no efeito. Existe apenas uma cartelinha com 4 comprimidos. Acerta logo a causa, que é um só que você vai gastar. Senão você vai gastar 8, 20, 100 mil nos efeitos diversos para uma mesma causa de uma doença. A doutrina me ensinou que está no perispírito a doença que vai refletir no corpo físico para o nosso desespero. E agora, o que vocês acham disso? É por aí o caminho, não? Eu acredito que seja. Então, quem quiser começar a fazer alguma pergunta. Depois, no final, tem sabatina, prova oral para quem fizer pergunta, tá bom? Isso. Posso sair? Ou para quem não fizer? Você pode ter pé? Por favor? É possível na vida atual você já absorver as mazelas que você causa e dentro dessa vida atual mesmo você já sofreu a consequência? Legal. Não que veio de outras vidas, mas dessa vida não. A gente vai ajudar nas perguntas também, tá? É só vocês manifestarem, dar o sinalzinho que a gente vai tentar pescar e vamos reproduzir aqui. Pelo que eu estou entendendo, você está perguntando se é possível, nesta vida, em reconhecendo isso, fazer a reforma íntima, mudar o seu comportamento. A pergunta é, em fazendo isso, é possível ter a cura dessa doença, ou seja, sanear esses obstáculos? É essa a pergunta que você fez? Se não for, dá uma colocada de novo. Não é. Por exemplo, eu cometi uma ação, por exemplo, há 30 anos atrás. Ok. Nessa mesma vida? Nessa mesma vida, uma má ação. Okay. Isso foi gravado no meu perispírito. Ok. E é possível que nessa minha vida atual você venha sofrer os efeitos. Exatamente, os efeitos dessa consequência. É possível? Não. Não tem como fugir disso. Ou seja, o que nós jogamos para o universo nos devolve em dobro. Ele nos devolve da seguinte forma: quando nós fazemos algo, é porque sentimos vontade. E esse sentimento vem da tua alma, do teu espírito. E esse sentimento chama a força materializada do teu perispírito no pensamento. O pensamento seria um plano de ação para executar aquele sentimento, aquela vontade de ter a atitude. A atitude é do teu corpo físico. Aí você vai e faz, que é o exemplo que você está dando. Prejudicou alguém. Essa energia veiculou, né, em energia pulsante, em frequências energéticas mensuráveis. Foi lá e prejudicou pessoas. Pois bem, ela bate no universo e nessa energia qualificada como mucos áuricos, energias deletéricas,
é somada nela toda a energia gerada naquele que sofreu como alvo da tua ação. Então você fez uma energia de 10 kW, aí um cara sofreu 2 kW, soma na sua energia. O outro, que viu o outro sofrer, sofreu não sei o que, soma na sua energia. E quando ela voltar, ela vem em dobro. E quando ela bater na porta, não adianta você falar, eu não quero, não é, foi você sim. A energia sempre volta a casa e adentra o teu espaço áurico. Então, essas energias pesadas, bulbos áuricos, carimbam o teu perispírito. E a energia pegajosa, escura, que obstrui os nadis, os meridianos, por onde circulam as nossas energias. E elas entopem essas tubulações. Entupindo, a energia não circula. A energia estagnada não alimenta os seus órgãos perispiríticos. Logo, os órgãos do perispírito não retroalimentam os órgãos da matéria orgânica. E a doença é o efeito desta causa. Então você sofre mesmo nessa. Mas só para complicar um pouquinho, eu fui lá, atravessei a Avenida Rubem Berta, fui lá e fiz um mal pro cara e corri para o outro lado, veio o caminhão e pá, morri. Eu não vou sofrer a consequência daquele. Não vai, carapalha. Não vai nesta vida. Mas você vai reencarnar. E as energias estão no teu perispírito. E o teu perispírito, segundo a evolução em 2 mundos, página 27, corpo mental e corpo perispiritual, e não vamos entrar em coisa técnica, nos ensina e nos prova que é o perispírito na reencarnação, no restringimento, Missionários de Luz, capítulo 13, reencarnação do Sigismundo. Quando vamos encarnar, nós somos restringidos. E o nosso perispírito é que constrói o corpo físico na gestação materna. Ele constrói o corpo para ele se expressar em vida. E o corpo vai ser construído à imagem do perispírito. Se ele tiver defeitos, o corpo vai sair com uma forma do bolo, igualzinha. E, portanto, estão aí as doenças como efeito do perispírito, que é constituído das ações que fizemos em vidas passadas e nessas vidas. E aí a doença se manifesta como efeito da causa. Tudo bem? Você tinha falado só de vidas passadas. Não, dessa também vale. Essa também. A questão aí é até meio simples de se entender. Qualquer comportamento que você tem reiterado, ele vai impregnar em você um hábito. Então, por exemplo, você tem o costume de comer pimenta. Só que nós sabemos que pimenta irrita estômago, pimenta irrita intestino. Mas eu como pimenta e o meu pensamento está bem. Só que este comportamento de um agente irritante físico, ele vai ter uma consequência. Se a gente não esquecer que todo pensamento interfere no fluido cósmico universal, e perispírito é extraído do fluido cósmico universal, mais especificamente do fluido do ambiente do planeta, então qualquer pensamento que você tiver vai fazer uma influência no teu perispírito. E aí fica fácil, porque se você tem aquele pensamento X com uma frequência específica que impregnou o teu perispírito, o retorno das energias que o Zé Roberto Godoy está dizendo é simples. Não tem como dizer não é minha, porque a frequência encaixa como se fosse uma chave dentro do cadeado. Então não tem como você negar isso. Para você modificar isso, você tem 2 opções. Uma delas é sofrer, a consequência. A outra delas é, antes de sofrer essa consequência, utilizar-se de uma outra ação que tenha condições de anular isso. Sofrer a consequência através da doença. Nós não temos consequência só através da doença. Nós temos vários tipos de consequência. Uma outra consequência que você pode ter é a própria caridade. Porque Pedro, em uma das epístolas que ele escreveu, ele deixa bem claro que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, é possível que você, através dessa expressão de amor, consiga deliberadamente diminuir esse retorno. Por quê? Porque ele criou um hábito bom de um pensamento que anula os efeitos daquele pensamento ruim que você teve. Do mesmo jeito que você tem o costume de comer pimenta durante anos da sua vida, quando você descobre que aquilo é ruim para você e elimina esse hábito,
utilizando outros hábitos saudáveis, o teu corpo ele começa por si só, automaticamente, a se reequilibrar novamente. E se isso acontece com o corpo, isso também acontece com o perispírito. Porque alguns processos, a grande maioria dos processos que acontecem no corpo físico, acontece a nível espiritual, a nível perispiritual. Porque o grande comandante de tudo é o espírito. Então, antes dele formar o perispírito, que é o molde do corpo físico, esse perispírito tem um molde anterior, que é o padrão do espírito. O espírito pensante é que ele vai, através do fluido ambiental, aglomerar as energias para formar o perispírito dele. Então, no final da história, o teu corpo físico, no formato que ele é, nada mais é do que a expressão de você como espírito. Eu gostaria de colaborar ainda nesse assunto, depois a gente passa a palavra para o rapaz que parece que tem uma pergunta. E não vai desestimular ninguém, não. Também não vai levantar e sair, tá bom? Tem que ficar. Porque a doutrina nos ensina que muito será cobrado a quem muito foi dado. E vocês que vieram aqui estão recebendo isso, vão ser cobrados de um jeito que vocês vão ver só. Agora não vale sair e desistir, porque cobra-se pelo ponto que vocês ensinaram, né? Então já vai ser cobrado, não tem dúvida. Claro que é uma brincadeira. Mas esse assunto que o Marcelo abordou é de profunda seriedade. Porque depois que você pensou, ou sentiu, ou realizou, vale qualquer uma delas, você já colocou dentro do nosso espaço áurico, aonde pulsam as nossas energias, que normalmente se estendem cerca de 1 metro além dos limites corpóreos, é chamado de aura, é o campo de energia humano, é só seu. Existe uma membrana que separa cerca de 1 metro do nosso corpo, que separa essa energia e individualiza. Então, quando eu vou dar um abraço numa tuxa, que faz tempo que eu não vejo, essas energias não se misturam, porque esta película ela é flexível e amorfa. Então, ela, no aperto de mão, ela não se rompe. A energia é tua. E as energias externas não penetram nessas energias, a não ser que você permita. No entanto, o que eu penso e gero, essa energia, se for com pensamentos de baixa vibração ligadas à matéria, ela vai pulsar em um diapasão que nos causa energias ruins. E depois que nós colocamos dentro de nós, não existe uma torneirinha que você abre, não, tudo bem, já me convenci que isso eu pisei na bola. Não existe, não quero mais essa energia, show energia. Não existe esse dreno que você abre essa torneirinha e essas energias vão embora. Pensou, plasmou, você é o responsável por ela. Só existem 3 tipos de forma de você extravasar essas energias. E a primeira, como bem disse, é a doença. Não existe. O corpo é o bendito dreno que Deus nos deixou para liberar o espírito saudável através da doença que absorve essas energias, putrefaz o corpo e libera o espírito. A segunda é através da caridade, que se referiu o Marcelo. A prática da caridade, da fraternidade, da mansuetude, da paciência, do perdão, faz com que você consiga drenar algumas dessas energias geradas por você mesmo. Pena que são apenas energias mais leves, tipo aquele erro de encontrou fulano, seu bobo. Isso é que é um xingamento forte, né? Essa, pela prática da caridade, você pode liberar. Só para vocês entenderem que são energias, ou melhor, são ações mais leves, que prejudicaram de forma leve o nosso semelhante. Porque as pesadas mesmo ficam incrustadas em nosso perispírito e muitas vezes precisamos da terceira forma de drenar essas energias. E elas só se manifestam nos planos umbralinos da vida, ou seja, pós a morte, quando lá haverá o sofrimento e o ranger de dentes, pagaremos até o último centil dos nossos erros mais graves, e através da dor e do sofrimento, o espírito experimenta que isso ele não quer fazer nunca mais. E somente quando bate o arrependimento profundo, a ponto de drenar essas energias para fora do teu eu, é que realmente a gente é resgatado e não dá para enganar espírito, porque o espírito lê os nossos pensamentos. Aqui a gente engana o nosso semelhante, mas lá não dá. Então apenas 3 formas: a doença, a
caridade e os planos umbralinos dos nossos sofrimentos para reencarnar, a fim de reparar e ter novas atitudes que nos qualifiquem. A gente não pode esquecer que afinidade, sintonia é tudo. Só vai saber que realmente você se arrependeu quando teu pensamento for real naquilo. Enquanto ele não for real, a sintonia entre aquela energia em frequência ruim continua contigo, porque teu pensamento não modificou-se. Enquanto ele não se modificar, não tem como você expelir ela, porque é como se fosse um imã que atrai para você a energia. Pois não? Boa noite. A minha pergunta é em relação à cronologia e hereditariedade, né? Quando você, por exemplo, obtém, você sabe que, por exemplo, seus pais são depressivos ou sofrem de algum distúrbio e você, enquanto filho, você nasce também com essas tendências. Aí a minha pergunta é o seguinte: como é que fica essa questão, tá, em relação ao que você disse que o espírito é o responsável por tudo e vidas passadas? Bem, você coloca um filho nascendo de um casal com problemas. Esse filho nasce com os mesmos problemas que os pais têm. Duas perguntas: qual é o problema dos pais? E qual é a relação direta também do filho com essa questão? Como é que fica isso? A questão genética, a questão de hereditariedade, a questão do tempo, cronologia, o pai antes, você depois, antes do pai, avô. Como é que fica essa história? Porque eu raciocínio assim, a doença, ela percorre um certo tempo dentro daquela família. Como é que isso se explica? Como é que isso... Só um detalhezinho para completar a sua pergunta, para ficar fácil. Nós temos em nós um sistema físico muito interessante. Nós temos um sistema de defesa do organismo. Então, por exemplo, o câncer, sim, todos nós podemos desenvolver. Só que o que vai despertar? Qual vai ser o gatilho acionador disso? Eu acho que é isso que você está querendo talvez entender. Porque nós temos células no nosso corpo que se reproduzem de forma equivocada. Mas os nossos sistemas de defesa, enquanto equilibrados, eles fazem questão de atacar tudo isso. Agora, quando eu entro em estado de desequilíbrio, e o estado de desequilíbrio ele começa no pensamento, é onde eu começo e aciono o gatilho para gerar todo esse desequilíbrio perispiritual e físico. Essa é a primeira questão. A segunda questão que você coloca tem a ver na relação pai e filho. Então vamos lá. Primeiro, que tendência não significa exatidão daquilo que vai acontecer. Nós temos pais, às vezes, obesos com crianças que não são obesas. Temos pais com determinados problemas genéticos que as crianças não apresentam. Por que isso? Porque é a sua necessidade individual como espírito que vai se expressar no teu corpo físico. Agora, quando a sua necessidade como espírito exige que você tenha determinada doença hereditária, você vai reencarnar nas condições de família, de local, de época propícias para isso. Então vai ser naquele momento da concepção, no momento da ligação entre os zigotos físicos e o princípio do perispírito, que o Zé Roberto já explicou que ele é reduzido a uma célula, para que aquele momento da concepção comece a unir físico com o perispiritual, e o perispiritual coordene aquela reprodução, é ali que está o teu problema genético. E está ali porque você já tinha esse problema genético espiritualmente falando. É assim que acontece. Então, não existe acaso que meus pais têm. Eles precisavam trazer para o meu corpo aquele problema. E a gente sabe que a sintonia diz que os semelhantes se atraem. Então você com determinado problema espiritual, que vai se reproduzir no corpo físico, muito provavelmente já tinha uma sintonia com essa família que já dispõe desse problema perispiritual. Um livro, Memórias de um Suicida, deixa claro que existem ocasiões em que o espírito tem uma necessidade e nenhum daqueles espíritos mais próximos que poderia receber a reencarnação tem condições de oferecer aquelas condições.
mas a equipe espiritual vai atrás de uma família que seja capaz de dar as condições espirituais para aquela prova, né? Vou colocar dessa forma, para aquele espírito. Eu gostaria de colocar alguma coisa a mais ainda para alimentar as informações. E essas informações, Marcelo, as minhas, serem somadas junto às suas e se transformar num conhecimento para que alimente cada um de vocês que estão aqui e ao sair possam utilizar esse conhecimento para a mudança das suas vidas na busca do que vocês desejam. Eu vou colocar da seguinte forma: há mais semelhança na tua pergunta e há mais repetibilidade na presença dela em diversas famílias do que a gente pode imaginar. E nada é o acaso. Paulo de Tarso, no livro Pão Nosso, um livro de fácil leitura, cujo título é Família, nos traz a seguinte informação: é aí, no seio familiar, que se encontram a execução das nossas tarefas, dos nossos desafios. É aí que nós temos que reconhecer que está o nosso grande desafio para perdoar ou ser perdoado na prática do amor. É por isso que nós temos irmãos difíceis de conviver, pais alheios, mães que não participam, enfim, essas dificuldades que existem no seio da família, incluindo as doenças, não é nunca ao acaso. Mas, puxando a colocação do nosso companheiro, entre doenças hereditárias, ou o pai, a mãe, o filho, e sai, enfim, um passando para o outro, não é nunca ao acaso, é sempre um comprometimento de vidas anteriores. Para vocês entenderem isso, recomendaria o livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação de Segismundo. Segismundo precisava reencarnar, porque em vidas passadas ele conviveu com pessoas a quem ele assassinou, ele prejudicou muito uma pessoa. Na vida atual, esse a quem ele prejudicou respondia pelo nome de Adelino, e a sua esposa, eles estavam casados e tinham um filhinho, um primogênito, o João. Então eles viviam bem, Raquel e Adelino e o seu filhinho. Só que esse Segismundo, que em vidas passadas prejudicou muito esse ser encarnado, que é o marido dela, precisava reencarnar, porque já na vida espiritual ele já tinha evoluído e compreendido muitas coisas. E a espiritualidade amparava Segismundo. Só que ele não poderia encarnar em outras famílias, porque ele tinha que encarnar naquela, porque era aquele a quem ele deveria reparar os grandes erros da vida. E isso não se dá assim à toa. Tá, vai lá, encarna no planeta Terra, na família tal. O plano espiritual faz um preparo nessa família. E enquanto esse casal não aceitá-lo como filho, ele não reencarna nesta família. E quando esse casal dorme, em desdobramento, são levados pelos amigos espirituais que tentam convencê-lo da seriedade de permitir novas encarnações para que as vidas progridam. Então Segismundo foi colocado naquela casa, e a simples presença de Segismundo já fazia com que Adelino tinha sonhos medonhos, de medo, de traição, e acordava e conversava com a sua esposa Raquel, relatando desses sonhos: eu sinto que alguém está se aproximando para me prejudicar. Olha como fica intrínseco no perispírito as relações que nós cometemos com os nossos semelhantes. E para resumir a conversa, Segismundo foi preparado lá no pavilhão do restringimento, no ministério da regeneração em nosso lar, onde nós encarnamos. Todos nós passamos por lá, e lá nós somos miniaturizados em perispírito. Tudo que não vai ser usado é descartado, e ali está a nossa história da futura vida nesta encarnação, toda programada, as doenças vão passar, os obstáculos, as oportunidades, tudo. Alguém poderia levantar a mão e falar: mas peraí, nós somos marionetes, somos fantoches, já vamos nascer e vamos passar por aquilo. Toda essa programação é predisponente, nunca determinante. Então você não vai fazer aquilo. No teu caminho vão haver várias bifurcações, onde você
detentor do livre-arbítrio, escolhe o que você deve seguir. E é nessa situação que a gente faz as reparações e anula as ações das doenças predisponentes em nossas vidas pela prática do bem. Se eu não merecer, a doença está lá, programada na minha parte orgânica. Tanto é verdade que o genoma, descoberto recentemente, um simples exame de sangue, você já pode determinar quais são as doenças predisponentes no teu orgânico e em que idade cronológica ela vai se despertar. Duas pessoas com muita semelhança de doenças, uma desperta um câncer e a outra não. Por quê? Naquilo que o Marcelo disse inicialmente: os seus sentimentos e os seus pensamentos. Tipo assim, para a gente entender: ó dia, ó azar, isso não vai dar certo. É o hard. É, o hard, né? Eu não assisti esse desenho não, eu me lembro de ver em livros, tá? Não sou dessa época não, Marcelo assistiu, né, Marcelo? Ele assistiu. Ele é anterior dessa época. E nessa situação a gente escreve por livre-arbítrio o que nós queremos ou não. Então todo mal que nós fazemos colabora nos despertar das lições de vida, para que nós, caminhando, possamos escrever para onde estamos indo. Porque uma das máximas de Jesus, que é inesquecível e cabe sempre, é esta aqui, ó: a cada um de nós sempre nos será dado segundo as nossas obras o que fazemos. Ok? Então essa doença de pai para filho, cara, tem uma profundidade enorme, compromissos assumidos de vidas para trás, que tem que vir naquela família, e a possibilidade da doença, se não for rompida pela prática do amor, se estende por muitas e muitas vidas. A prática do amor pode interromper em uma única encarnação a continuidade dessas doenças. Ok? Não sei se ficou mais claro, mas... Só uma pergunta, Roberto. Aí, ó, pegando o gancho dele lá, se ele veio aqui para... Foi permitido que ele viesse nessa família para resgatar, ele consegue resgatar isso aí, esse problema, essa doença? Essas são as nossas tarefas, e é sempre pela prática da humildade, da simplicidade, do amor. Olha, Jesus se fez homem, veio à terra somente para nos ensinar e resumir os 10 mandamentos, né? Em apenas 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar e amar. O único remédio para todos os nossos males chama-se a prática do amor. É o sorriso, é a aceitação, é o atendimento, é o apoio. Não é tirar a moedinha do bolso não, do console do carro, né? Porque já está tão prático que faz até um stopzinho ali, o cara chega e toca. Mas nem é dar o nosso tempo, é dar o nosso, não é o supérfluo, é o nosso necessário, é dar atenção, é ajudar, não é com recursos materiais, é você ser bom, compreender. Segundo Chico, é perdoar, Chico Xavier, é perdoar antes mesmo de ser ofendido, é não revidar, é ser a luz que habita em ti, no teu lar. É você clarear o caminho daqueles que não enxergam mal o degrau da frente. É você dividir com os outros aquilo que te faz bem e arrefece o teu coração nos medos. Então, quando a gente pratica isso, eu vou aprofundar um pouquinho tecnicamente, que a doutrina nos ensina isso. E a lógica e os fatos nos fazem aceitar. Porque a doutrina nos ensina o seguinte: não é porque eu estou falando aqui que vocês vão engolir isso não, tá bom? Mas é um caminho para nós pesquisarmos. Joga no Google. Jogou no Google, você vai pesquisar um monte de coisa para ver se o que eu estou afirmando tem validade para a sua inteligência, para o seu discernimento, para a sua aceitação. Se tiver, esta é a fé inabalável, que nunca mais vai lhe causar dúvidas para qual caminho você deve ir. Então, é essa busca da informação que essa prática do bem faz vibrar no nosso interior pela consciência, porque quando nós estamos praticando algo, nós estamos pensando. A lógica, a inteligência, o racional está à frente do emocional, porque nós estamos agindo, e para agir nós precisamos pensar. Agora, o emocional está latente,
para qualificar as suas ações intencionais do mental racional. E quando o nosso corpo mental está ativado, como tudo que se ativa, vibra. E vibrando, se atrita. E se atritando, aquece. Em aquecendo, se dilata. Em se dilatando, ultrapassa os limites corpóreos. E ele se faz presente no mesmo plano do qual ele é feito, do plano espiritual. Então essas vibrações pulsam em energias latentes, em diapasões energéticos que emitem som, cores, vivas, te acusam na essência do teu pensamento. E como isso vibra no plano espiritual, e semelhante atrai semelhante, quem é que é atraído por esses pensamentos neste diapasão, neste padrão? Os bons espíritos que vibram neste mesmo tom. E em se aproximando, lançam as suas energias às nossas, estas que nós estamos exteriorizando. E quando eles acoplam estas energias, nós as sentimos. E é o mesmo que transmitir pensamentos a pensamentos. Então eles nos sugestionam para continuar neste mesmo diapasão de tranquilidade, de paz, de mansuetude, de paciência, de amparo, de doação. E nós não conseguimos mais sair disso. O contrário é verdadeiro. Quando nós dirigimos forças negativas, pensamentos ruins, ele também se dilata no mesmo corpo, o corpo mental do nosso perispírito. E também vibra na erraticidade, onde vivemos nós, espíritos errantes. E dependendo do padrão que ele está vibrando, passa um espírito desencarnado do lado, na mesma vibração, é atraído, olha para você e fala: nossa, olha, 43, o meu pé. E calça. E está junto contigo. E também te influencia nas decisões que você vai tomar. E começa a interferir em você. É isso aí mesmo. Outra vez que ele te apontar o dedo, você vai lá e quebra o dedo dele para trás. Lá no Nordeste é assim. Não é, Pedro? Então, claro que é uma brincadeira. Nessa situação, a gente começa a sofrer influenciações dos espíritos que se divertem com as nossas reações de quando atacados, evitamos o ataque. E aí a gente se enterra cada vez mais com maus pensamentos. E como ele não podia fazer isso comigo? Essas energias são cíclicas, elas não dissipam. Elas nascem e voltam para quem criou. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Passa uma semana e o cara está com aquela rincha, aquela mágoa. Quando eu encontrar com ele vai ver só o que eu vou fazer. Aí o cara passa: bom dia, Senhor. Não tem coragem. Atua a nível submundo. E vai se deteriorando, se matando em energias ruins que vai reagir no próprio corpo. Tudo bem? Acho que vocês têm material para deduzir isso e continuar por aí. Permita, parte do que eu iria perguntar já foi dito. Pessoa normal, ao longo da vida, no meio do caminho, começa a desandar, cria a tal da ser hipocondríaco, todos os exames clínicos perfeitos, sabe mais que o médico que vai consultar. Ponto 2. Habitual, tontura, mal-estar, dor de estômago, dói tudo. 3. Humor, claro, frequência. Qual o caminho de conciliação disso tudo? Vai na tia. Meu filho. Ou seja, claro que é uma brincadeira, né? Porque a gente sempre fala, quando as coisas são inexplicáveis, vai na tia. Lá ela está 2 baforadas, 2 estaladas dele e você sai de lá voando. Muito boa colocação, e eu acho que todos nós podemos tirar muito proveito disso. Nada é muito simples nas nossas encarnações. E é muito difícil nós resistirmos às nossas mazelas, porque veja, não é o nosso pai, a nossa mãe o culpado pelos nossos sofrimentos. Não é o papai do céu que gosta dos outros, mas não gosta da gente. A culpa não está fora. Se nós encaramos a doutrina como a terceira revelação, né, quando Jesus promete o Consolador prometido, né, que vai nos esclarecer tudo, mas o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, ele está se referindo à doutrina, ao ensinamento, ao conhecimento, atrelado a outra máxima: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará.
nos ensina que é o aprendizado. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. É esse conhecimento, é esse aprendizado que vai te libertar de todas as tuas mazelas. Eu disse todas. Mas para isso nós precisamos adquirir primeiro o conhecimento, o conceito, para nós promovermos a autocura. Eu trabalho na Casa Ismael há mais de 20 anos e sempre ligado a um passe de cura chamado Samaritano. Este, então, é um campo das minhas pesquisas e gosto muito de estudar e pesquiso diuturnamente. Gosto muito, mas não sou fanático. Eu acho que a lógica e a razão é que tem que nos convencer. Então, tenho a seguinte filosofia: nós, trabalhadores do Samaritano, embora trabalhados através de pesquisas, de estudos, nós não curamos ninguém, nem temos condições para isso, mas podemos ocasionar ambientes, circunstâncias, pela oração, pela leitura, por imposição das nossas mãos, para transferir energias a níveis subatômicos, onde se processa na célula essas transferências energéticas para que as microvidas do nosso organismo se reergam no cumprimento das nossas tarefas fisiológicas. Isso eu acredito piamente. Quando o assistido fica suscetível a essas vibrações, a esses pensamentos, e se envolve naquele clima gerado por sustentação espiritual e por merecimento, pois a cada um sempre lhe será dado segundo as suas obras, provocando a reforma íntima em sua mente e em seu coração, ele comanda essas microvidas do seu organismo no reprocessamento, substituindo as células mal sãs por células sãs. E tudo é possível, até rumando para o leito do sepulcro. Se o homem lá de cima achar que é merecimento, você se restabelece imediatamente. E nesses mais de 20 anos existem muitas histórias, muitos fatos vivenciados com esses grupos do Samaritano, que nos faz acreditar piamente nisso que eu estou te falando. Então, nessa situação, é a leitura do fato. Essas manifestações existem no seu corpo fisiológico, proveniente, claro, do teu estado perispirítico. Esse estado perispirítico, por parênteses, jamais um tratamento deve ser somente espiritual ou somente material. A medicina tradicional unida à medicina espiritual se completa, porque uma cuida do efeito e outra cuida da causa. A espiritual vai na causa, a tradicional vai no efeito para te equilibrar o ser. Quando os dois trabalham juntos com humildade, com seriedade, ambos, corpo perispirítico e corpo material, são tratados para que você consiga a reencarnação na própria encarnação. Pois se você mudar o teu hábito, os teus pensamentos, os teus sentimentos, se você se convencer de que uma nova vida pode existir em você, se você mudar a tua característica, já conheceram pessoas e, nossa, esse cara era tão esquisito, agora está um cara tão tranquilo, né? As pessoas mudam profundamente. É isso que devemos fazer, a reforma íntima, para não ser justo a manifestação da doença e ela ser abortada, pois a causa dela é o sofrimento para a depuração do espírito. Ora, se você já aprendeu, não preciso sofrer, então a oração diária. Acordou de manhã, bocejou, o bocejo pode, outra coisa não, né? Já abre logo, obrigado Senhor, por me dar um novo dia de aprendizado. Obrigado, Pai Criador, por me permitir mais um dia de vida, para que eu possa praticar o bem, para que eu possa aprender quais são as minhas tarefas que eu devo executar. Dai-me a coragem de, se errar, reprocessar a reparação, e dá-me força para poder executar o que aqui eu vim fazer. Já começa assim. No final do dia, agradece, faça uma reflexão, verifica se você não tratou mal aquele amigo que é seu subalterno e que você falou muito ríspido com ele. Se você se convencer disso, diga a você mesmo: amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar fulano e vou pedir desculpa para ele, eu não fui muito honesto. De repente, quando chega lá, sabe onde? Sozinho, você e ele, não com plateia, é você e ele. E diga que você acha que você foi muito rude, que foi injusto com você.
E ele vai dizer, imagina, nem percebi. E aí, aquele alívio. Porque se nós mantivermos o nosso sentimento de culpa, a zona de remorso, eis aí o grande mal que nós podemos causar para nós quando fizermos a passagem. Pois o umbral, ele não existe geograficamente, nem mesmo na erraticidade. O umbral é uma zona criada pela tua culpa, pelo teu remorso. É lá que você vai despertar. E são essas culpas e esses remorsos que vão me fazer as lições das dores do ranger de dente. Então nós podemos, com esses sentimentos, ir ao médico e dizer tudo o que você está sentindo, para que ele trate o efeito. E dizer para você mesmo, na determinação, deita lá nas tuas orações, roga pelo teu anjo de guarda, peça a presença dele, das entidades espirituais, médicas, das enfermeiras, para que tratem do teu corpo, intuindo qual pensamento deve ser dirigido para a reformulação da sua harmonia corpórea, pelas microvidas que habitam em nós. E você vai ver a diferença por merecimento, pois você modificou a tua conduta, que vai ocorrer na sua vida. Eu queria só acrescentar mais uma coisa. A doutrina espírita, ela tem determinados meandros que, se a gente observar bem, ela nos auxilia a compreender. O primeiro meandro é que Jesus nos ensinou o amor. Só que Kardec nos traz um pouco mais. Traz-nos o amai-vos e o instruí-vos. E não é por acaso que foi Kardec que codificou a doutrina espírita. Kardec era pedagogo. E por mais que a gente observe a comunicação dos espíritos, dos livros, os espíritos estão sempre na questão da educação, educar-se, modificar-se. Mas para você educar, você precisa se conhecer. Já dizia Platão, já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, veja quem você é, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Então você precisa saber quem é você em primeiro lugar. E para você saber quem é você em primeiro lugar, você tem que se observar como quem olha no espelho. E aí você vai conhecer os seus padrões de pensamento. Porque nada acontece, nem a nível físico, nem a nível perispiritual, sem que primeiro surja a nível do espírito. É o espírito o agente inicial, é o pensamento dele, as vontades e os desejos dele que vão desencadear tudo isso. Então, se ele começa com a ideia de que ele tem algum problema, esse problema vai se manifestar, é óbvio. Ele acredita nisso. E o grande problema de quem se diz hipocondríaco é acreditar nisso. Então, qualquer inferência que aconteça na vida, ele vai atribuir isso a uma doença. Porque, evidentemente, você está andando, você pode ter um pequeno mal súbito, né? Não respirou muito bem, você pode ter uma pequena zonzeira, não subir rápido, e aí ele já acha que não é subir rápido, não foi o coração, eu estou com insuficiência cardíaca. Porque se a gente parar para observar, todos os dias nós passamos por pequenos fatos que podem ser atribuídos a 1000 doenças diferentes. Simplesmente, talvez nem se alimentar muito bem num determinado dia pode nos levar a uma determinada consequência, não é? A pessoa às vezes não se alimenta, sente-se um pouco fraca e ele vai atribuir isso a uma doença. Por quê? Porque dentro do reino, do pensamento dele, dentro lá da caverna que é ele, no ambiente dele, ele já começou com essa doença. Então, se a gente começar modificando este ambiente mental, o ambiente mental que se refletirá depois na aura, é a aura o reflexo desse ambiente mental. Já dizia André Luiz que a aura é a antecâmara do espírito, é a antessala, é o momento anterior do espírito. É ali que você pode divisar, você pode ver, você pode enxergar tudo que o espírito está pensando, está desejando e está tentando realizar. Se você não modifica isso, ainda que você venha 20 anos no tratamento samaritano, ainda que você vá 20 anos em 20 especialistas, em 100 especialistas, não vai se alterar. Você precisa modificar os seus padrões. E aí a doutrina explica da reforma íntima. A reforma que nada mais é você conhecer-se a si mesmo e descobrir qual é o patamar superior imediato. O patamar superior imediato talvez é saber agradecer. Para uns, aqueles que já sabem agradecer, é talvez, além de agradecer, realizar alguma coisa. É a história do escoteiro. Eu tenho que fazer minha boa ação de hoje.
não é? Então você acaba descobrindo que a reforma íntima é sempre um patamar superior, então ela nunca se acaba. E isso nada mais é do que o princípio que leva a gente à evolução espiritual. E a evolução espiritual é uma das regras divinas, uma das leis divinas, e daquela que realmente a gente não tem nenhuma condição de sair. Se você pode sair da dor e do sofrimento praticando a caridade e modificando os seus pensamentos, da evolução você não sai, porque ninguém retrograda, no máximo estaciona por algum tempo. Porque se estacionar por muito tempo, vem a dor e o sofrimento te chamar que a vida está lá, cobrando de você aquele tempo que você desperdiçou. É muito interessante, e as nossas dores são profundas e estão enraizadas. Nós aqui já tivemos centenas de milhares de encarnações. Nós já encarnamos muito, e os nossos sofrimentos passados estão enraizados em nossas energias perispiríticas. Então, existe no livro Bárbara Brennan, Mãos de Luz, que não é um livro espírita, pois não é da doutrina, é o espiritualismo, mas ela, cientista da NASA, uma pessoa ciência, né, estudou profundamente a bioenergia, que é o mesmo que falarmos dentro da doutrina espírita em aura, a energia da vida. Até que ela se deparou com o mentor espiritual dela, e aí as coisas ficaram um pouco diferentes. Ela deixou de ser a cientista da NASA e editou 2 livros best-seller, Mãos de Luz e Luz Emergente. Em um dos capítulos, ela nos ensina que 2 pesquisadores, cientistas, né, Alexander Lowen e Reiki, não é aquele Reiki da imposição das mãos, tá? É um discípulo de Freud. Então eles pesquisaram muitas pessoas em diversos países para pegar o perfil daquelas pessoas em energia da aura, a bioenergia, em corpo físico e tendências da alma. E nessa classificou em 5 possíveis comportamentos humanos e deu o nome de característica de estrutura de personalidade: oral, flexível, esquizoide, masoquista. Só que o masoquista não é aquele que gosta de sofrer, é o masoquista, foi o nome dado a essas estruturas, e evidenciou as características de cada estrutura dessa, que são as causas dos nossos sofrimentos e que não são porque nós queremos. Então, a pessoa oral é aquela pessoa que tem característica magérrima, com o olho de bidão, está sempre com a cabeça inclinada para um lado, e o grande medo da vida dele é não ter o suficiente de alguma coisa, porque ele, em vidas passadas, repetiu muitas tendências de nascer em períodos de guerra, onde a fome era evidenciada, onde ficavam no sótão escondidos lá dos alemães, uma situação de uma semana com um pedacinho de pão para alimentar inclusive os filhos. A fome era evidente. Então essas coisas marcam o corpo, mas marcam muito mais o espírito. Os sofrimentos que nós passamos, respeitando a lei do progresso, hoje é uma maravilha. Ontem é que foi mais difícil que hoje, pois a lei do progresso é uma lei natural. Então essas características estão nas nossas raízes e nós não conseguimos nos livrar muito facilmente delas. O que nós fazemos é, por causa dessas marcas, nós vamos buscar, segundo Marlene Nobre, as máscaras do eu. A gente mascara, a gente nunca se expõe porque tem medo de sofrer daquele jeito de novo. Então a gente esconde os nossos problemas na alma, o mais escondido possível. E quando alguém toca nisso, a gente repele imediatamente. Ou é agressivo, né? Ou é agressivo. Imagina que você só vê isso e não sei o que, já começa aquelas energias de baixo teor. Então são essas doenças enraizadas. Uma outra estrutura, e só vou falar essa para a gente entender bem, chamada de esquizoide, né? É aquela pessoa que o grande medo é encarnar, é estar presente na vida corpórea. Então o que ela faz? Ela está aqui, imediatamente ela se desloca, deixa todo mundo falando sozinho e vive no mundo espiritual e sai. Então ela tem até uma curvatura no corpo, porque a grande energia dela está pelo coronário, saindo, viajando, sonhando. Aquela que não pode ver um braço de sofá e deita lá e pensa naquele príncipe cantado, naquele cavalo branco,
Porque toda vez que ela vem e encara essa encarnação, alguém passa pelo lado e faz ela sofrer. E aí, Maria, já lavou a louça? E aí, Maria, mas tudo que você faz é errado, né? Olha, isso aí que é louça de se lavar. Vai lá no banco e faz esse depósito. Pronto, ela perdeu um dos envelopes e só recebe dura. Toda vez que ela está encarnada, ela é agredida, ela sofre com isso. Então ela não quer encarnar. O grande medo da vida dela é viver aqui presente. Então ela vive no mundo da lua e joga fora uma encarnação. E as partes baixas do corpo relacionadas à matéria são fracas. É lógico que isso vai gerar doenças. Mas não é fácil tratar isso, porque isso está enraizado em vidas passadas. Foi a estrutura dela, foi o que ela vivenciou. E agora eu vou chamar de ela, nós, cada um de nós que estamos aqui, passamos por isso. Então, é fácil nós provocarmos a reforma íntima em nosso ser? Não. Só com muito trabalho, imaginando que ela está enraizada mesmo, e só com determinação e fé inabalável, calcado em fatos e lógica, é que vai nos fazer corrigir por vontade, por livre-arbítrio, o que nós achamos que devemos corrigir, depois de olhar para dentro de nós, com um caderninho na mão e escrever pontos positivos, item 1, tal, item 2, tal, pontos negativos, vira o caderninho, ponto 1, tal, ponto 2, tal, e ali você põe a sua meta. Depois classifica ainda isso por grau de importância ou por grau de facilidade. Eu vou trabalhar esses pontos negativos em mim. Eu não quero ser mais assim. E aí, trabalhando esses pontos, você trabalha aquelas energias intrínsecas, enraizadas em teu perispírito. Isso é progressão por tua vontade. Eu faço. Não quero divulgar isso para ninguém. Esse caderninho é aquele seu que está escondido embaixo do colchão. Só não avisa o irmão. Aquele. Está dando para entender quais são as lições para nós progredirmos? Ninguém vai fazer por nós. Não adianta vir na casa espírita e rogar para o espírito fulano e tal, vir aqui tomar um passe. Aqueles barulhos, né? Passe com barulho é forte. É aquele dá um gás, um calor, que é um negócio. Eu vou tomar com aquele ali, porque aquele dá uns tremidos assim, meio estranho. Aquele é forte, eu quero aquele. Nenhum espírito vai pegar você e vai fazer, porque ele não pode desconsiderar a tua história, o teu gravame, o que você tem que passar para se depurar em espírito. Ele não pode fazer. Que mérito nós teríamos se viéssemos aqui que o espírito me arruma um emprego lá na Petrobras para ganhar 50 mil reais por mês, o espírito vai e arruma. Não é assim que funciona. Então nós temos que aurir energia, fé, determinação no que nós, olhando para dentro de cada um de nós, das nossas doenças, identificamos para poder curá-las. E aí sim nós estamos cumprindo a máxima de Jesus. Lembra? A cada um de nós sempre nos será dado segundo as nossas obras. Podemos nos curar de câncer se merecermos. É profundo. Se fazermos é diferente, né? Não é só a questão de merecer, tem que fazer. E isso vale também para o obsessor. Se o bonzinho não pode nos ajudar, nem o malzinho também nos prejudica. A responsabilidade é nossa. Na nossa vida nós somos gerente, diretor, chefe de seção, líder e executor. Nem mais, nem menos. O responsável pela nossa felicidade somos nós. Algo não está bem, corrija. Não atribua a responsabilidade. Não, a culpa é do Zé Roberto. O Zé Roberto que fez o que eu não queria. Né? Casamento você fala, mas não, a minha mulher, meu Deus, ela não tem paciência. E você? Tem paciência? Você quer ser ouvido, mas você ouve? Você não ouve a ela, você ouve pelo menos a si? Então, enquanto a gente não corrigir esse tipo de coisa, a gente vai atribuir sempre para fora de nós um problema que é interno, nosso. Né? Nós somos um universo, um micro-universo, onde o Deus do meu universo sou eu. E eu o crio, eu o expando, eu faço as leis acontecerem dentro de mim, tanto para o meu bem, quanto para a minha desgraça. Pedro, você ia fazer uma colocação, Fernando? Não tem como do debate.
Vocês já não contabilizaram o que eu estava pensando, mas começando na vez que o Marcelo falou, a maior provação, o maior chamamento, o maior despertar de um ser humano realmente é a enfermidade. Ele pode ser o sabichão, aí pode ser o que seja, todo poderoso, se achar que pode tudo. Mas quando a enfermidade chega, ele sente o baque daquele negócio. E ali que o nosso Pai Celestial mostra que nos ama, que gosta da gente. Ele coloca aquilo na nossa frente. Ora, para um pouco. E só a enfermidade faz esse sujeito, esse cidadão, nesses modos que eu falei, ele parar, pensar e refletir do que ele falou, do que ele quer fazer, e do futuro, de presente e de passado. Outra coisa é quando você falou que 100% das nossas enfermidades são provocadas, vêm de vidas passadas. Aí nós temos dois pontos. Nós temos as enfermidades que ocorreram mediante as nossas atrocidades, mediante as nossas indisciplinas, mediante o nosso desrespeito às leis, e nós então, através do tabagismo, do abuso do álcool, de drogas, das coisas, nós sacrificamos o nosso corpo. Você me diz que aquilo vai se enraizar no perispírito. Ou seja, eu tive uma série de enfermidades provocadas por aquela minha disciplina, que provavelmente, numa nova reencarnação, eu vou ver uma predisposição para desenvolver uma série de doenças relacionadas àquilo. Uma outra coisa que nós temos é o karma. Ou seja, o karma, nós podemos separar o karma e as provas pelas doenças. Então, o karma seria aquelas correções que nós teríamos que fazer mediante as nossas fraquezas de praticar coisas indevidas. E, enfim, então, uma das coisas que eu acho que as nossas doenças proliferam no nosso organismo é aquilo que eu acabei de falar, o abuso do nosso poder, da nossa saúde. Uma coisa também é a maledicência, sujeito que não respeita a própria natureza, a própria sociedade, não respeita o seu próprio próximo. Então, um dia ele vai cair num lugar que só a enfermidade vai dizer, olha, você, cara, precisa se corrigir, e através disso. Quer dizer, isso é uma prova que a gente está vendo toda hora na nossa frente. Aquele cidadão olha, olha, o cara, olha como é que o sujeito está, olha o estado dele. Então, é mais ou menos isso. Agora, só resumindo. Dizem alguns autores, através da doutrina, que quando nós voltamos aqui para esse planeta, todos nós trazemos uma dose de fluidos para a nossa sobrevivência aqui. Tudo é igual. Eu tenho, digamos, 100 doses daquele fluido. Todos nós temos. Aquele que usar mal aquele fluido, ele vai ter mais problemas. Tá? Agora, chegando mais no nosso ponto final. Então, resumindo tudo isso, eu creio que nós, seres humanos, temos a necessidade, como você falou, de praticar o bem, de ser bom, de ser simples, de ser obediente às leis divinas, de obedecer à carta magna cósmica, que aí sim nós dificilmente vamos ter nossos problemas para passar para vidas futuras. Pedro, você está corretíssimo nisso. E essa abordagem me força a entrar em um produto do estudo da doutrina. Eu vou tentar traduzir de forma mais aceitável para a gente entender. No livro Evolução em Dois Mundos,
responde e nos convence de que cada um de nós tem um perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Só que esse perispírito nós vamos dividir em dois corpos: um corpo chamado mental e um corpo chamado espiritual. O corpo mental acompanha e reveste o espírito em todas as encarnações. Então vamos imaginar a nossa primeira encarnação. O corpo mental está vazio, sem nada. Quando ele encarna, ele cria uma cópia, como se fosse a linguagem de software, né? Quando a gente bota lá Excel, Windows, bota na memória do computador, o original, está lá na memória RAM. E aí quando a gente vai usar, a gente puxa uma cópia dele na memória, acho que eu vou complicar, né? Puxa uma cópia dele, trabalha a cópia, né? Acabou de fazer, grava, salva, ele volta lá com tudo que você fez. O perispírito, ele cria o corpo mental que vai acompanhar sempre o espírito. Quando ele encarna, ele cria uma cópia dele, e essa cópia, chamada de corpo espiritual, é que forma o corpo físico à sua imagem. E nesta vida, na vida da encarnação atual, é esse perispírito, essa parte do perispírito, que vai receber todas as emanações das atitudes, pensamentos, da razão, do orgânico, do fisiológico, o que você, pegando o exemplo inicial, lembra da gastrite, ou seja, do problema do estômago. Vamos falar que na vida passada você foi um herege, um mongol, um viking, tu entrava, tomava aquelas coxas do cinema, né, que a gente comia, guloso mesmo. Então a gente come, pirão de osso buco, e empanturra o estômago, e depois vai deitar, porque dá aquela soneira, porque para fazer a digestão requisita-se sangue, retira sangue de todas as outras partes do corpo. Aí o corpo fala, desliga o cara, porque senão não vai ter sangue suficiente. Aí dá aquela soneira, aí te baba, e deita, e dorme por cima do estômago, comprime o estômago. Aí a válvula do esôfago que entra dentro do estômago, o esôfago é esse tubo comprido que sai aqui da garganta e que leva a comida para o estômago. Só que lá no finalzinho do esôfago, quando está entrando na boca do estômago, como a gente conhece bem, ela tem uma válvula. E essa válvula, ela fecha, é um músculo, ela fecha. E aí quando o esôfago vem descendo, aquelas 2 garfadas seguidas, então tem uma quantidade de alimento enorme que ela não passa ali, a gente fica entalado. Vocês não sabem o que é isso, né? Entalar, né? E aí a gente bebe um copo de Coca-Cola para desentalar, porque você quer comer mais, né? E aí empurra aquela Coca-Cola que vem por trás, não tem jeito. Aí força essa válvula, abre e joga a comida lá para dentro. Aí a gente desentala e arreia de novo. O estômago lotado, aí começa a comprimir o estômago, aí de dentro do estômago para fora, força essa válvula. É a hérnia de hiato. Ela volta, faz uma cintura, faz uma ampulheta, e aí isso relaxa, fica que nem elástico velho, né? E relaxado, aquele quimo, aquele bolo alimentar que está no estômago, cheio de ácido, porque o estômago segrega ácido. Essa válvula era um esfíncter? Não. O esfíncter é outro, é só depois da meia-noite. Essa é a cárdia e o pilouro. A cárdia e o pilouro, a entrada e a saída. E aí força e joga esse quimo alimentar para dentro do esôfago, que não tem a proteção nas vilosidades, nas dobras de dentro do estômago. Então o ácido dá aquela queimação e faz feridas nas paredes do esôfago, daquele tubo. Essa é a condição de virar uma úlcera, é a condição de você ter problemas de relaxamento, fazer uma cirurgia para recompor esse elástico velho, né? Então é o reflexo da vida passada que me faz um fominha e um guloso, e empurra com o dedo, e come mais do que pode. Então os meus hábitos estão destruindo o meu corpo físico, dado, perfeito para eu sobreviver, para que eu necessite passar por uma cirurgia de hérnia de hiato. Só um exemplo para ver como nós destruímos o nosso corpo orgânico, e pela prática frequente também se modela o excesso do corpo perispirítico para recompor este corpo fisiológico. E aí a gente lesa o perispírito neste corpo espiritual desta vida. E aí imagina muitas outras coisas, tá? Chegou o fim da vida, a gente morre, o orgânico morre.
Então, nós deixamos o corpo físico aqui, que vai para o jazigo putrefazer. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essas energias ficam no planeta de origem. Mas você, em espírito eterno, vai em espírito e o seu perispírito, qual? Os dois corpos, o corpo mental e o corpo espiritual, que é desta vida. Só que na erraticidade, o corpo espiritual precisa ser dissipado. Lá a gente sente dor, fome, porque tem o corpo espiritual, que é o reflexo do corpo físico. Mas quando a gente começa a ganhar consciência e saber que essas dores, esta fome, esta sede é uma emanação do corpo físico, a gente libera o corpo etérico, uma das partes do corpo espiritual. Agora, para ser dissipado, esse corpo transfere, como se fosse um chipzinho, toda a vivência desta última encarnação, tudo que ele aprendeu no mental racional, no emocional, na vivência, ele transfere para o corpo mental que acompanha o espírito ad eterno. Então toda essa vida é transferida para o corpo mental. Aquele corpo mental nunca mais vai ser a mesma coisa, vai ser a somatória das centenas de encarnações que ele já teve, mais a somatória da última encarnação. Ele pode melhorar ou piorar. E o meu perispírito regrediu. Olha, o espírito não regride jamais, mas você pode cometer atrocidades muito pior do que o nível que você já estava. Não tem problema nenhum, isso não é regressão da capacidade espiritual, mas aumenta. O perispírito. Ok, o perispírito não evolui. Porque pela minha disciplina eu modifiquei meu perispírito. Tá, eu entendi o que você praticou muitos erros, né? Como esse exemplo. Aí você somou no corpo mental aquilo que era o seu corpo espiritual, a experiência dessa vida, não se perde, transfere para lá. E isso fez com que marcasse muito o perispírito, então você regrediu, quer dizer, a sua estrutura foi danificada. Isso pode, e nós podemos danificar tanto isso até perder a forma perispirítica e se transformar em ovoide, sem forma, pelas nossas maldades. As maldades que nós cometemos deforma a aparência do nosso perispírito. No livro Libertação, aquela senhora linda, maravilhosa, quando se vê no espelho em perispírito, toma um susto. Não é verdade? O perispírito não é horrível, mas as plásticas, os brincos, ok? Só para vocês verem que a imagem corpórea pode não representar o que está lá em energia no perispírito. Isso eu quero dizer que a cada encarnação, segundo as nossas obras, nós podemos melhorar nosso estado perispírico ou não, ou piorar, como disse o Pedro. E nós somos avaliados pelo que nós fazemos. E Deus coloca em nossas mãos, como artífices da nossa construção, aquilo que é proveniente do que nós pensamos, sentimos e fazemos. A cada um de nós depende das nossas ações. Deu para compreender isso? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como ser diferente. Olha, eu adorei esse bate-bola, viu? Eu acho que as palestras poderiam ter mais vezes essa mesa redonda, com mais oportunidade de participação. Mais tempo, né? Mas, o tempo é uma coisa complicada. O tempo ele é o nosso grande obsessor. Mas você sabe que um ambiente assim é que nós necessitamos desenvolver, porque tem pessoas que não têm paciência, não querem aprender. Aquilo que o Marcelo falou é muito importante, eu gosto de frisar isso, eu acho importantíssimo aquilo que o Kardec falou. Amai-vos e instruí-vos. Isso é muito sério. Nós que praticamos essa doutrina precisamos ver isso é muito sério. Porque se nós não nos instruirmos, não mudarmos o aprendizado, nós vamos ficar na dependência de alguém para fazer aquilo que seria a nossa verdade, que nós temos que autodescobrir. Você quer um exemplo fácil disso? É o exemplo da picada da cobra. Todo mundo diz, faça torniquete, faça isso. Tudo isso deve ser feito. Por quê? Porque falta instrução. Você quer fazer alguma coisa boa para alguém, mas você está fazendo errado porque você não tem. Marcelo, é o imediatismo nosso. Quando eu fiquei chateado, não é que eu fiquei chateado, eu fico pensando que não deveria ser assim. Nos chamar a atenção lá no nosso trabalho, porque uma pessoa foi dizer que a gente poderia ser mais rápido na explanação do Evangelho, a menos tempo deles. Ou seja, o sujeito quer vir na casa espírita ou em qualquer lugar, ele quer ser beneficiado por alguma coisa milagrosa. Ele não quer aprender, não quer ouvir a parte teórica. Pelo menos, aí eu falei para as pessoas, olha, gente, em você,
está me ouvindo aqui, você já está evoluindo. Por quê? Você está fazendo uma caridade, você está sendo uma pessoa caridosa, você está fazendo um suplício talvez, mas você está melhorando com isso. Então, mas a pessoa não quer coisa muito mais fácil, muito mais prática, que seja bastante razoável. Você me dá uma licencinha? Sinto a necessidade de uma explanação sobre um pontozinho que eu vou procurar ser o mais rápido possível e gostaria que vocês entendessem. Assim como o anencéfalo, que agora a lei protege aos pais, aos seus genitores, né, para que possa abreviar as suas vidas, é imperativo que nós reflitamos sobre os ensinamentos da doutrina para nos caracterizar que as deformações corpóreas lançadas por ações praticadas por aquele espírito têm a necessidade de enxergar que nem neste caso pode-se abreviar a vida, pois o anencéfalo em cada encarnação reconstrói o seu corpo por ação do perispírito no momento de fabricar o seu corpo na vida intrauterina. E mesmo sem o cérebro, há casos de sobrevidas onde se espera apenas momentos de vida, algumas horas. Existem casos de tempos longamente estendidos para que se prove de que as deformações corpóreas necessitam do amor daquela família, onde existem comprometimentos nos familiares envolvidos, para que através do amor facilite-se e compreenda-se que a força do espírito, junto ao amor familiar, nunca individual, pode reconstruir a forma perispirítica na prática do amor e da aceitação, o sorriso, o lavar da baba, o pentear dos seus cabelos, o estender a mão e auxiliar a caminhada dificultosa, para que o espírito seja tocado e que o amor no atendimento fraterno reconstrói o seu próprio corpo perispirítico, para que em novas vidas este corpo possa ser reconstruído na forma padrão adequada do seu perispírito. É assim que o suicida ganha a reconstrução do seu dilaceramento celular perispirítico no ato deslocado do suicida. E assim é necessário encarnação a encarnação para se construir aquele que se suicidou com um tiro na cabeça, dilacerando todos os seus órgãos, o seu cérebro perispirítico, em cada vida, pelo amor e compreensão, a hidrocefalia, apenas uma idiotia, apenas vaga lembrança, e assim em vidas sucessivas reconstruirmos a nossa verdade, onde o amor tudo pode auxiliar e curar, para que a progressão do espírito seja inestancável, para que a gente possa realmente cumprir a nossa determinação da vida e da encarnação. E eu acho que isso fecha o que nós discutimos aqui. Isso que o Zé Roberto está falando não se resume apenas à anencefalia. Se você pode transferir esse mesmo exemplo para as doenças mentais, as doenças neurológicas, as doenças gástricas, as doenças cardíacas, de forma que a gente acaba se perguntando, e é a pergunta que eu deixei no começo, qual é o nível da cura? Até onde a doença é um mal para mim? Nós, talvez dentro do egoísmo, desejemos ter um corpo sadio, desejemos ter de tudo. Até a ansiedade, que é o mal do século, nos leva a querer ter mais tempo. Então, me fale menos do Evangelho, porque eu quero ter mais tempo para o prazer, ou até para perder tempo, né? Cochilando no sofá. E às vezes a gente acaba precisando desse chacoalhão, que é o desequilíbrio, é a doença, para acordar. Qual é a minha realidade? A física ou a espiritual? Qual é a minha realidade?
a pizzaria ou a espiritualidade? Às vezes a gente se perde e acredita que lá na espiritualidade nós passamos férias. Na verdade é o contrário. A vida real, a existência é lá. Passamos aqui etapas de aprendizado. Não é férias, etapas de aprendizado. E o que a gente espera, porque a escola exige de todo aluno, é afinco nos estudos, preparação para a prova, e se a sua nota não for boa, renovar as avaliações. Se a gente começar a enxergar assim, quem sabe a gente começa a entender na doença uma matéria de um determinado professor que a gente precisa passar, porque nas avaliações anteriores tirou nota baixa. Aqui, nesse momento, eu não vou entrar nesse assunto, porque eu entendo que o horário são 9h30, já é avançado, mas vocês sabem, a maioria aqui são trabalhadores da casa também, querida Soraya, né? Muitos, Edivaniram lá atrás quietinha, não fala nada, não fala. É aqui que a gente recebe as instruções que realmente fazem a gente pensar. E longe de imaginar que a gente é alguma coisa, porque todos nós somos meros instrumentos da prática, da revelação, e que faz a gente refletir sobre algumas coisas. Eu confesso que aqui tive a compreensão agora, por auxílio dos amigos que sustentam e amparam essas tarefas da casa, da compreensão do que significa realmente a enfermidade em nossas vidas. E o exemplo citado, nos permitido a compreensão, foi a diabetes tipo 1. E é maravilhoso a compreensão disso, mas infelizmente o horário não vai permitir que a gente aborde isso como deveria ser. Mas eu prometo elaborar nessa revelação um momento de estudo, uma nova palestra, um novo encontro, para a gente discutir profundamente, para ver o comprometimento lá no restringimento, onde os amigos dos grupos consultores, né, nos permitindo por grau de elevação espiritual de cada um de nós, porque quando compreendemos parte do que significa o amor, nós próprios participamos da nossa programação predisponente, interferindo e sugerindo, faça isso mesmo, olha, eu acho até que eu devo, em determinado ponto da minha vida, ter a doença do diabetes tipo 1, para que eu possa vir a aprender a ser mais complacente, né? A ser organizado, a não se achar o todo-poderoso, porque diante do diabetes tipo 1, você tem horário, você pode e não pode, você tem que cumprir uma regra da insulina paulatinamente, porque senão você morre, porque é uma doença que não dá sintomas e de repente te anula, te destrói a visão, te destrói destrói todo o sistema circulatório, os rins, e esses rins te colocam uma qualidade de vida péssima, como tendo que fazer a ligação a uma máquina para filtrar o seu sangue. Tudo isso para te mostrar que você tem que respeitar, que não é você que comanda tudo, que você tem que aprender, que você tem que dizer sim senhor, que você tem, não é tudo está perdido não. E lá na forma predisponente da nossa programação, nós pedimos essa doença, porque se nós não mudássemos o comportamento e a compreensão de que a vida é dos outros, eu não posso querer que meu filho tenha a minha vida, que faça o que eu quero fazer, mandando, você pode, você não pode, isso você vai, isso você não vai, coibindo, botando a vida do próximo em uma encarnação. Então, para que eu seja curado disso, eu peço essa doença para que eu molde, sabendo que eu não sou nada diante dessa doença, que eu fico ligado a uma máquina, que eu tenho que tomar insulina e que eu tenho que ter regras, isso eu posso comer, aquilo eu não posso comer. A disciplina, essa disciplina da doença me ensina em espírito que eu devo ser mais complacente e enxergar que a vida dos outros é a vida dos outros. Vedes como a doença não é de todo ruim, nós podemos pedi-la. Espíritos de alta evolução pedem um corpo completamente deformado lá na casa de Davi, naquelas alas que
que precisamos passar por treinamentos de 3 meses para poder entrar lá onde passamos perto do berço e olhamos em diversos ângulos para ver como aquele corpo começa e onde termina. Imagens animalescas que faz a gente pensar. Ali encontra-se um espírito de altíssima estirpe, de alta evolução, que pediu para ver daquele jeito, para não poder se expressar pela fala, porque mal consegue articular as palavras, para que ele medite uma encarnação inteira, para nunca mais prejudicar ao próximo, cortando-lhes as pernas, como aqui em atividades de P3E, percebemos manifestações de espíritos em busca de auxílio, que por ter cometido esses atos translocados em vidas passadas, solicitam uma doença que nasce ao sem os braços para não decepar mais as pernas de ninguém e nem fazer picadinho dos seus oponentes, lacrando-os em malas e jogando-os em córregos ainda nos dias atuais. Que possamos rogar, já finalizando esses momentos, espero que vocês tenham curtido essas revelações, para que os amigos espirituais nos intuam a todos pela prática do bem, do amor, para fazer valer ao comprometimento de Jesus Cristo no grande concílio, para a moratória de mais 50 anos, que seria 2019, na revelação do livro de Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto, que não será em 2012, a grande catástrofe natural que poderia encerrar a vida humana no planeta. Se nós conseguirmos resistir ao ímpeto da realização da Terceira Grande Guerra Mundial, teremos aí conseguido novos tempos das encarnações de muitos espíritos, 200 mil espíritos de alta estirpe estão encarnando no planeta Terra desde 2000. E também nenhum outro espírito de baixa evolução encarnaria a partir de 2000 para facilitar a humanidade conseguir a paz através do amor. Livro de 80, 90 páginas que traz revelações onde nós poderemos, em nossas orações, auxiliar a prática do amor para passarmos para o mundo de regeneração e não mais mundo de provas e de expiações. Que ouçamos esses ensinamentos, que a compreensão do livro Revelação, Exilados de Capela, os degradados, os povos adâmicos, está ocorrendo no planeta Terra. Pensemos e reflitamos. Bom, vamos terminar com agradecer a Marcelo, agradecer a Dodói, tá? Uma salva de palmas para eles. Nós é que devemos aplaudir vocês. Eu tenho certeza que respondeu a muita pergunta e até gente que não perguntou, porque eu também, gente, vocês responderam muita coisa que estava na minha cabeça. E parabéns para vocês também que tiveram coragem de perguntar, tá? E agora a gente vai fazer o sorteio do livro. E quem quer de vocês dois, por favor? Eu tiro e ele assina, tá bom? Então tá bom. É o seu? Tira o meu, Zé. Eu tiro o seu e boto fora, tá? Ah, meu amigo. Olha, eu vou pôr o óculos, mas é por... É enfeite só. É o número 3. 3? Marcelo, falou? É isso tu? É meu. Parabéns. Está no livro, Marcelo. Parabéns, é pra você. Parabéns para todos nós. Maravilhoso. Muito bom. Olha, o Júlio Cura é o Marcelo. O chefe falou hoje, falou assim. Não, ele vai querer falar que ele não assinou, que ele não falou nada, que ele não tá tudo. Ainda bem que tem o registro. Qual é o seu nome? Casimiro. Isso. Casimiro? Isso. Bom, gente, enquanto ele vai assinando o livro, eu vou falar para vocês, ó, a palestra da semana que vem também vai ser muito importante, continuando no mesmo assunto que é a cura espiritual. O palestrante vai ser Mário Mas, que é um psicólogo clínico, apresentador do programa Desafios e Soluções da RPM. A busca da cura a nível espiritual e físico. O tema é a medicina da alma, a psicologia transpessoal, tá? Seria
importante que vocês comparecessem também. Grupo. Ok. Gente, vamos encerrar agora, tá? Gostaria que vocês fechassem os olhos. Olha, para você. A luzinha para mim. Muito bom. Vamos fechar nossos olhos. Com essa paz, com certeza todos nós estamos agora no nosso coração. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. E vamos pedir nessa noite, em vibração, que Deus abençoe, proteja os nossos irmãos que estão nos lares psiquiátricos, problemas mentais, as pessoas que estão nos asilos, nossos velhinhos que a gente tem que cuidar, os doentes que estão nos hospitais, as pessoas que estão abandonadas nas ruas, os pedintes. Vamos pedir também por todas essas pessoas que têm dúvidas nas suas vidas, sofrem o sofrimento da própria alma, que não sabem como resolver, que têm dúvidas frequentes, que sofrem com isso. É onde gera a depressão, onde gera a síndrome do pânico, que hoje, com certeza, está tomando conta de muita gente. Vamos vibrar por todos, vamos vibrar para a nossa casa de Ismael, vamos vibrar por todos nós e pedir que, com certeza, essa semana seja muito boa, como melhor sempre, a gente sempre pede que a semana seja melhor do que a que foi anteriormente. E assim, vamos, agradecidos que somos, rezar no Pai Nosso, em agradecimento, nosso pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, material e espiritual. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.